Vamos falar sobre o que são os flashcards, um pouquinho de história e neurociência por trás desse método muito eficiente de estudo e que pode mudar como você aprende os conteúdos na faculdade de medicina. É provável que a origem tenha acontecido lá pelo século XVII e era bastante utilizado para aprendizado de idiomas, então você colocava uma palavra na frente, no verso, a tradução, e sempre seguia essa estrutura binária de pergunta e resposta. Mas acontece que a gente, dentro desse meio, vai gerar uma ativação mental, que vai fazer uma ligação entre os conceitos, gerando, de certa forma, conexões neurais. Isso vai provocar um efeito teste, que a gente chama de Active Recall. Vai ser, na verdade, você provocar o seu cérebro a instigar a necessidade de analisar essas informações. Tem vários estudos sobre métodos de cognição, de aprendizagem e tal, mas é visto que você absorve melhor quando você resume algo, por exemplo, do que quando você só lê e grifa. Agora, provocar esse efeito teste, que pode acontecer na parte de resolver questões também, vai fixar um pouco mais o conteúdo, ampliando mais o leque de memorização e também focando só no essencial. Em vez de você precisar ler várias páginas, você vai focar no que é importante. Outro conceito que eu vou trazer é a curva do esquecimento de Ebbinghaus, que foi um cientista, um psicólogo, que ele percebeu que quando a gente não reforça algum fato, algum conhecimento, nosso cérebro tende a descartar essa informação pensando que não é importante. Logo, a gente tem, perda do conhecimento que a gente já adquiriu. Se você está, por exemplo, no terceiro semestre, é provável que algumas coisas não estejam tão frescas sobre o primeiro semestre ou até do segundo. Com isso, nós vamos prevenir que você esqueça aplicando uma intervenção num determinado período para que você reforce a recuperação desse conteúdo. E isso vai ser chamado de Spaced Repetition, que seria a repetição espaçada. Aí, a gente segue essa curva matemática do esquecimento para aplicar uma revisão antes de você esquecer. O método físico disso é, por exemplo, você pegar os flashcards que você desenhou e escreveu, colocar em caixinhas ou pastas e fazer essa revisão. Aprendi, coloco na caixinha de 3 dias. Nos 3 dias seguintes eu conferi, deu certo, eu tô lembrando, passa para a caixinha de 1 semana. Mas a gente tem, hoje em dia, os algoritmos, um monte de programas que podem fazer isso pra gente. Então, eles vão calcular o quanto eu esqueço, a minha retenção, e agendar quando eu deveria ver esse conteúdo novamente. Então a gente tem uma eficiência bem maior e menos trabalhosa de fazer essa revisão. Pulando agora para outra parte que é muito importante, a gente vai analisar essa anatomia dos flashcards modernos. Eu trago aqui para vocês o modelo do flashcard da Osler, que é o que eu tenho como demonstração e que eu tenho usado e testado. A gente vai ver que, tudo bem, quando você faz uma pergunta, às vezes a resposta pode ficar um pouco ampla. Tem que ser muito assertivo para focar no conteúdo que você realmente quer aprender. A gente vai ter que a Osler, ela utiliza bastante essa parte de lacunas, closes, onde você faz uma relação semântica daquilo que você está lendo e contextualiza todo o conteúdo, a abordagem daquilo. Além disso, a gente também vai ter certa interface que é o que ajuda, a diferenciar o conteúdo que eu lembro, que eu tenho familiaridade, ou aquele que eu acho mais ou menos, difícil, talvez eu possa esquecer. Isso vai alimentando esse sistema. E não para por aí. A gente também vai ter disponível outros modelos, outros modos de estudo. Porque esse que eu falei para vocês, que tem a opção errei, difícil, normal e fácil, ela configura o formato teste. Quando a gente quer construir um conhecimento para ser duradouro, a longo prazo. Mas quando a gente, por exemplo, quer fazer uma revisão rápida porque tem uma prova amanhã, a gente pode conferir de novo todo esse material sem afetar a nossa aprendizagem a longo prazo, que seria o modo playground, onde você só tem a opção errei e eu acertei, e não interfere. Agora, o consulta seria quase uma leitura, da bibliografia, onde você vai conferir sem precisar clicar em alguma coisa, você só vai deslizar a tela e o conteúdo vai aparecendo. Nós também vamos ter que a Osler especificamente usa um algoritmo que é o Free Spaced Repetition Scheduler. Então, ele vai ser um sistema que vai agendar
tornando esse processo de memorização mais estável. E ainda, o fator humano. Eles têm uma equipe, né, que coordena essa parte de criação dos flashcards para ser o mais assertivo, o mais confiável, preciso e também bem estruturado em comparação ao material de estudo que a gente tem para as provas atuais, né? E então eu tenho essa confiança neles. Nessa área de IA, eu prefiro que o material seja realmente conferido por alguém e já tenha esse histórico de funcionalidade. A gente vai também adquirir outras habilidades além da memorização. Por quê? Quando a gente experimenta essa outra forma de aprendizado, a gente meio que vai construindo uma base mais sólida do nosso conhecimento. Ainda, os flyers deles vão trazer bastantes curiosidades sobre o tema, expande o conhecimento nesse sentido, traz algumas informações adicionais sobre como isso foi descoberto, por que tem esse nome, e isso é um pouco interessante para ampliar o seu conhecimento. Ainda, a gente consegue aprofundar mais, porque quando a gente tem um conceito já decorado, isso vira um trampolim para você conseguir entender com maior facilidade outros que sejam mais complexos, analisar outras formas de abordagem e ver a partir de outras perspectivas. Com isso eu trago aqui para vocês esse método de estudo que é fora da curva, diverge dessa passividade que é assistir a aula, resumir, e pode transformar totalmente a forma que você aprende e estuda medicina.